Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química. Patrocínio Rádio 90 FM e Audi Center Blumenau. Apoio Spirit Energia, Prodaux, Casa Design, Sense, JRC e J Chicato. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast Novo Hunter. Nosso podcast sempre traz para a nossa mesa de reuniões, minha e DJ Castro aqui, profissionais que se destacam nos seus mercados, que fazem a diferença. Hoje, como sempre, né, DJ? Não vai ser diferente. Hoje é muito bacana, a gente vai conversar com o Caio Matias, que é fundador da Altimus. A gente vai falar sobre o mercado automotivo, startup, transições e mudanças de negócios. Caio, super obrigado por vir conversar aqui com a gente. Eu que agradeço, DJ e Vilela, prazerzaço aqui com vocês, né? Gravando esse podcast, na verdade fazendo esse bate-papo, né? Contando um pouquinho da minha história, da jornada, e agradecer a todo mundo que está assistindo também, porque é nessas trocas que a gente normalmente aprende e tem novos insights, né? Então vamos fazer um bate-papo super legal aí, prazerzaço, e mais uma vez agradecer pelo convite aí. Imagina, Caio. Caio, começa falando pra gente um pouco da tua história, né? Eu já te acompanho um pouco de tempo, a gente já sabe algumas questões, mas eu tenho certeza que a galera que nos assiste neste momento tem a curiosidade, né? Até porque, além de ser uma história bem bacana, ela passou recentemente por um processo aí de transição quando fala de negócio. Então conta um pouco da história do Caio e depois já entra na Altimus, né, que você fundou. Legal, vamos lá. Até aproveitar para falar um pouquinho, eu conto um pouco dessa história no livro, eu lancei recentemente, até falou um pouquinho sobre isso, né? Sim. Vilela também é escritor aí, o livro Experts, onde junto com outros autores eu conto um pouquinho justamente dessa história, né? Então aqui eu conto desde como eu comecei a me interessar pelo mercado de veículos, mas muito antes disso, pelo mercado de tecnologia, certo, né? E eu brinco, não sei se está aqui no livro, mas eu brinco sempre porque as nossas escolhas, elas moldam muita coisa da nossa vida às vezes, né? Então, não sei se eu já compartilhei em outros momentos, mas eu estava certo em fazer educação física. Não, essa não. Tem tudo a ver com tecnologia, né? Uhum. E aí, nos 45 do segundo tempo, eu vou fazer ciências da computação. E aí, fui por esse caminho. Então, fiz faculdade na FURB, aqui de ciências da computação, né? Eu já tinha feito antes o segundo grau técnico na ETEV lá. Também na área de tecnologia. Na área de tecnologia. Naquela época podia ter um segundo grau técnico, onde a gente tinha muitas cadeiras de tecnologia já, mesmo no segundo grau, né? Hoje é um pouco diferente, não é mais permitido e tudo mais. E aí eu me apaixonei por esse mercado de tecnologia, né? Eu era desenvolvedor, gostava muito de desenvolver. E aí a gente visualizou o mercado de veículos como sendo uma oportunidade. Então um conhecido me contatou para desenvolver um software para uma loja de um amigo, né? Depois fomos descobrir um amigo em comum, inclusive, eu já conheci-o. E aí tudo começou em 2005. Lá em 2005 eu tinha recém saído da graduação, né? Trabalhava em outras empresas já como desenvolvedor, tinha recém saído da graduação. E aí então eu comecei a desenvolver um software para lojas multimarcas de veículos, né? Naquela época, quando a gente fala hoje de software, de startup, né? A gente brinca falando que startup é uma coisa muito comum hoje. Mas você imagina 20 anos atrás. Então foi exatamente há 20 anos atrás que eu comecei esse processo em desenvolver uma ferramenta para o mercado de veículos. Naquela época, o mercado de veículos era papel e caneta. Sim. Né? Quem usava multimarca, né, cara? Quando se fala de uma grande concessionária é uma outra história. Quando se fala multimarca. Isso. E a gente atuou e ainda atua muito no mercado de multimarcas. Quando era sofisticado era no Excel. E eu ia dizer isso agora. Aquele que já estava muito bem, ele ia para o Excel, entendeu? E aí a gente começou, primeiramente com um software que cadastrava o carro, depois que fazia um contrato de compra e venda, depois que você conseguia lançar as despesas dentro do seu carro para ver se aquilo está te gerando lucro ou não. E aí a gente foi indo. E aí fiz quase como um hobby. Certo. Né? Em 2005 vendemos para algumas lojas vizinhas e tal. E a coisa foi continuando, mas foi muito devagar, né? E aí em 2009, eu com outros 2 sócios, a gente teve a ideia de fundar a Altimus. E é engraçado, volto no mesmo tema, as tuas escolhas e as tuas decisões vão moldar os teus próximos passos, né? E aí foi muito interessante que a gente abriu a Altimus para ser uma fábrica de software. E não necessariamente uma empresa para atuar no mercado de veículos, né? Com produto.
com produto. Então a gente, né, Atenderia qualquer demanda que viesse. Uma padaria que quisesse um software... A gente fez softwares para vários nichos de mercado e aí a gente foi, ao longo do tempo, tendo essa experiência. E no livro eu conto isso também, que é impossível uma fábrica de software dar certo. Claro que não, tem várias renomadas, inclusive aqui na nossa região, Sim, né? sim. Mas é um desafio diferente, Sim. onde tu vai ter que jogar vários jogos ao mesmo tempo. Isso. Né? Vai ter que ser especialista, daqui a pouco em ser generalista, vamos dizer assim. Né? Enfim, e aí a gente fez uma pivotada da empresa em 2012, mais ou menos, e a gente decidiu fazer o seguinte: não, vamos tirar toda a parte da fábrica de software e vamos ficar só com um software que lá atrás foi construído só para o mercado de veículos. Eu sempre falo que o que tu foca expande, né? E inclusive vi ontem um corte do Flávio Augusto, né? Todo mundo conhece, ele falando: você tem que ter uma boa ideia. Você tem que ter uma boa ideia e focar nisso aqui. Às vezes você tem 4, 5, 6 ideias e quer fazer tudo ao mesmo tempo, a chance de dar certo é muito, muito pequena. Né? Então aí em 2013 a gente focou só no mercado de veículos, de 12 para 13 ali mais ou menos. E aí a coisa começou num crescimento orgânico, depois um investimento, marketing, né? Aquela velha história, pô, vendi para o primeiro cliente fora de Blumenau, depois vendi para o primeiro cliente fora de Santa Catarina. E aí a gente foi atuando. E uma coisa muito legal, acho que é bacana pra caramba a gente comentar, que eu acho que a empresa ela sempre vai ser um reflexo dos gestores. Eu sempre gosto de falar isso, né, no meu entendimento. Então, se você tem uma empresa que é leve, que é descontraída, que o pessoal, né, se dá bem, é tranquilo, você vai ver que, normalmente os gestores são assim. Tem aquela empresa que é, workaholic, trabalha a todo custo, você vai ver que os gestores são assim, né. E aí a gente entendeu que com 10 anos de empresa, em 2019, a gente estava num crescimento muito orgânico e relativamente lento. Ok. E aí com 10 anos parece que virou uma chave. Nós tínhamos mais ou menos em 10 anos 1% do share do Brasil. E a gente achou que estava bem. Cara, e os outros 99% estão onde? Né? 1% já é bastante? Cara, já é alguma coisa. Do segmento de lojas de automotivas multimarcas. Exatamente. Okay. Não é pouco, né? 1%, mas concordo com você. Ele é o suficiente quando você não tem um produto poderoso na mão, e vocês tinham. Isso. Então 1% era muito aquém do que vocês poderiam ter frente ao produto que dispunham. E aí, se você tivesse um produto muito simplista, né? 1% estava maravilhoso. Para escalar. Não, mas eu concordo. E às vezes vocês aceleraram? e às vezes tu fala assim, 1% e 1% do quê? Da população brasileira é fantástico. Claro. Né? Agora a gente está falando de 1% de mais ou menos 45 mil lojas. Então 450 clientes. Ok. Puxa, era pouco. É pouco, sim. Só que a gente faltou aquele start, aquele clique, né? E quando fez 10 anos a gente conseguiu ter essa visão e falou, cara, a gente tem que acelerar esse negócio. Beleza. Então a gente não buscou aceleração fora, né? Foi com o próprio investimento né? Que a empresa estava capitalizada, né? Uma outra curiosidade. Estava crescendo com bases sólidas. Com base sólida, uma outra curiosidade que eu sempre falo, e o pessoal diz, a maioria das empresas quebra em 3 anos de operação e tal, e pra gente quase foi uma realidade, porque foi impressionante. Os primeiros 3 anos era aquela coisa do cara pagando para trabalhar, vendendo almoço para comprar janta, né? E depois de 3 anos a coisa começou a avançar, então a gente estava capitalizado e fez investimento próprio. E aí foram investimentos diversos, né? Então seja em marketing, para gente começar a se mostrar um pouco mais, a gente está com um especialista aqui que manja tudo disso, né? Sem dúvida. Investimento em vendas, mas como é que estão meus canais de vendas? Eu vou atender só quem quer vir me procurar? Mas quanta gente que não me conhece? Então a gente começou investimento em equipe, investimento em líderes, em gestão, né? Porque aquela coisa, e eu falo sempre isso, acho que muitos concordam, você ter uma empresa de 25 colaboradores, 20 é uma coisa. Sim. Quando passa para 50 já é outro game. Até conseguir manter a cultura, né, cara? Quando passa para 100 e assim por diante, né? Então na ocasião lá com 10 anos a gente estava com aproximadamente 20 pessoas e a gente precisou buscar reforços para a gente conseguir o crescimento. E aí foi onde a gente começou a se lançar cada vez mais em desafios, expor em feiras, expor em eventos, né? Criar mais conteúdo para a internet, fazer mais alianças e parcerias estratégicas. E aí foi onde a gente, então, em 2022 para 2023, a gente teve uma aproximação com o Grupo LX, né? Acho que todo mundo conhece o que o LX faz, né? Eles têm um portal de classificados, onde você basicamente consegue comprar e vender de tudo. E a grande sacada do Grupo LX, o grande foco é vender itens de segunda mão.
Então, às vezes as pessoas... Usados e seminovos. E aí tem tudo a ver com o que eles fazem principalmente. Isso é uma coisa que nem todo mundo sabe, né? O pessoal pensa, pô, mas como é que funciona o OLX? O OLX hoje tem 3 grandes linhas de trabalho. Imóveis, então eles têm uma parceria fortíssima com construtoras, com imobiliárias e tudo mais. Automóveis, e aí eles têm uma parceria gigante com concessionárias, lojas multimarcas. E o que a gente chama que são bens de consumo, que é praticamente o que todo mundo enxerga. Sim. Que é vender o relógio, vender a câmera, vender a caneca, vender o livro e assim por diante, né? Então são basicamente essas 3 linhas. E a linha de automóveis é muito forte, mas eles operavam muito com classificados para veículos e precisavam de ferramentas para expandir esse portfólio. E aí estavam buscando ferramentas no mercado que fizessem essa parte de gestão, né? A Optimus foi fundada justamente para isso, para trazer solidez para o mercado que ainda era um pouco amador e sempre está se desenvolvendo, né? E aí foi onde teve um casamento perfeito entre Optimus e Grupo OLX, no sentido de que a gente fornece ferramentas para essa loja multimarca ou uma concessionária organizar o seu dia a dia, praticamente todos os processos que ela tem lá dentro. E conseguir também fazer a venda através do OLX. Também, uma das ferramentas que a gente tem, por exemplo, dentro do nosso grupo de ferramentas é um integrador de anúncios. Então, a pessoa entra no sistema, coloca o seu veículo, suas fotos lá, e ele alimenta todos os portais que a loja quiser anunciar e tal. O OLX hoje é o principal portal do Brasil, em termos de classificados, e a gente tem essa ferramenta, além de muitas outras dentro do próprio Optimus. E aí, já emendando um pouquinho nesse caminho, teve esse namoro entre o OLX e Optimus de 23 para 24, de 22 para 23, e em julho de 23, então, a gente teve o fechamento de negócio da aquisição da Optimus pelo Grupo OLX. E nesse momento vocês estavam com quantos clientes? A gente já estava com cerca de 950 clientes, mais ou menos. Então a gente foi para 450 em 10 anos e depois em menos de 4 anos mais que dobrou. E os colaboradores, vocês estavam com quantos mais ou menos naquele momento da aquisição, cara? Foi em torno de 30 colaboradores, mais ou menos. E hoje isso não foi um crescimento tão legal, porque vocês aumentaram praticamente o dobro da base de clientes, com 50% mais ou menos crescimento de 20 para 30, colaboradores. 18 para 30. E como é que foi a aproximação? Eles chegaram até vocês? Vocês estavam interessados em vender ou como é que foi? Bom, lembra que eu comentei dessa questão do movimento, né? Então a gente tem que estar sempre se movimentando, e a gente foi em 2022, pela primeira vez, participar da Fenauto, que é a principal feira de veículos do Brasil, né? Feira para o mercado de multimarcas do Brasil. A gente tem hoje a FenaBrave, que é um evento nacional para as concessionárias e para os novos, e a Fenauto, que é um evento nacional para as lojas multimarcas, que reúne mais de 10 mil pessoas, né? E a gente foi expor pela primeira vez. E aí as escolhas traçam, às vezes, o nosso destino, né? Porque eu lembro como se fosse hoje que a gente pensou assim, cara, não, vamos desistir, né? Não vamos lá expor. Pô, a gente ia ter um investimento alto. Sim, sempre né? Esse tipo de coisa. Risco, a gente foi com um micro-ônibus daqui para São Paulo, com mais de 10 pessoas do time, sabe? Então assim, pô, tem um monte de... Se começar a pensar, não faz. Se pensar muito, não faz. E a gente falou, não, vamos, a gente precisa dessa experiência. E lá eles estavam, então, procurando todos os players que estavam expondo para ver quem tinha o melhor produto para eles fazerem essa aproximação. Tinha aderência à tese deles de evolução. Enfim. E para a gente é muito gratificante isso, a gente vai falar um pouquinho mais depois, né? Mas independente da questão financeira e tudo mais, é muito gratificante a escolha. Sim. Né, pelo produto, porque você trabalha, no nosso caso eram mais de 14 anos trabalhando para servir bem esse mercado. Né? Então, quando se faz uma aquisição como essa, não é só o produto que se olha. Se olha a credibilidade da empresa. Não, é uma validação. Né? Se olha... Tem que ter sinergia no processo. Né? Se olha uma série de coisas e, como o Vilela falou, é uma validação. Em vários aspectos. Então a gente ficou muito feliz por conta dessa validação também. É uma validação pela gestão de vocês, é uma validação pela qualidade da ferramenta que vocês estão disponibilizando pelo mercado, e também é uma validação de perspectiva de crescimento, porque uma OLX ou qualquer grupo, no momento de uma aquisição, não vai comprar alguma coisa que esteja fadado a deixar de prosperar em 5 anos, tal, né? Então isso não existe. Então, na realidade, assim, quando faz um investimento desse, é porque está vendo um futuro bem bacana. Eu li o teu capítulo no Expert, com o devido cuidado, me chamou bastante atenção que o Caio é bem jovem, as pessoas estão vendo aí, o Caio era meio fissurado em videogame, né? Gostava de jogo pra caramba. Então, a galera mais jovem que nos assiste aqui sabe que, de repente, né, o hábito de jogar pode desenvolver. Eu vi que você tem várias citações no livro, inclusive,
falando um pouco disso, né, da tua preocupação com essa questão de entender o jogo e automaticamente também trazer isso para o teu negócio, para a tua empresa. Eu queria que você falasse para a gente, Caio, um pouco de como foi, né? A gente falou dessa fusão, né, dessa aquisição, e quando a gente está à frente de um negócio há muitos anos, e você está à frente da Altimus há um bom tempo, primeiro que não deve ser nada simples, e você pode falar no momento que achar oportuno, um cara de tecnologia, de repente assumir um papel de protagonista, que é o teu papel dentro da empresa, né, com venda, com tudo mais, porque normalmente o cara de tecnologia, ele curte fazer o dele e não necessariamente essa exposição no protagonismo. Mas vamos juntar as duas perguntas. Aí você, não vou dizer que sai da questão de protagonismo, né, mas quando a gente é protagonismo e a empresa é nossa, por mais que existam sócios e por mais que exista um cuidado, uma governança, a gente tem uma certa liberdade de tomar algumas decisões. Quando a gente passa por um processo de compra, né, de aquisição, muda um pouco esse contexto. Queria que você contextualizasse para quem nos assiste nesse momento o que mudou, se é a mesma coisa, como é que o Caio conseguiu ajustar, né, porque é uma mudada de passada, né? Eu vinha correndo, de repente agora eu vou trotar, né? Eu vou correr como negócio, mas eu vou trotar como gestor, porque eu tenho que seguir algumas diretrizes, creio eu, né? Bom, vamos aproveitar a tua fala e falar rapidamente de 3 coisas. Falar de jogo, né? Depois a gente fala claro. como é que um cara de TI, né, um desenvolvedor vem para a parte de gestão, e depois a gente fala da liberdade de ter um novo negócio, né? Foi os jogos mesmo que me trouxeram para o mercado de tecnologia, né? Eu era fissurado em jogos e era muito da área de esportes. E aí foi os jogos que me trouxeram. Meu sonho era desenvolver jogos. Sim, eu vi ele. Claro que depois isso muda, né? Acabou mudando, né? Eu fui desenvolver mais aplicativos comerciais e tal. Mas então os jogos é que me trouxeram para essa área. E aí, quando a gente fundou a empresa, e talvez esse não foi o melhor exemplo, né? Porque a gente sempre diz assim, para você que está assistindo, né? Se está em busca de um sócio, pô, mas qual que é o perfil do sócio que eu tenho que trazer? Normalmente a gente costuma dizer que sócios que se complementam em termos de skills profissionais e com os mesmos objetivos, né? Legal. Não foi o que a gente fez. Nós, os 3 fundadores da Altimus, éramos 3 de ciências da computação, 3 de tecnologia, 3 sócios da mesma área. Então isso pode ser um problema, né? E aí, no nosso caso, a gente acabou... 3 atacantes. 3 atacantes, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E aí, a gente definiu pelo seguinte, não, pô, Caio, então alguém tem que ir mais para essa área comercial, para essa área de comunicação e tal. E aí eu fui escolhido. Não sei se talvez por já ser um cara um pouco mais comunicativo naquela época e tal, enfim. Ou porque era o que desenvolvia pior, né? Eles pegam o pior e levam pra lá, né? Ou é possível. Ou eu era o atacante mais fraco, ou era porque eu falava mais. Alguma coisa foi, né? Mas uma curiosidade, eu até brinco dizendo, pô, eu não era o desenvolvedor mais fraco, né? Porque o Altimus em si, lembra que eu falei, ele é a evolução de um software que eu desenvolvi sozinho lá em 2005. Isso tá aqui, né? Tão fraco, eu não era um atacante tão fraco, talvez. Mas enfim. A base era boa. E aí eu comecei nesse processo mais comercial, mais de gestão, e aí eu fui ficando, né? Quando a gente fez 10 anos, essa é uma outra curiosidade, e mostra assim, o direcionamento que os sócios devem ter. Até os 10 anos de Altimus, nós não tínhamos nenhum CEO na empresa. Era tipo dividir as responsabilidades. Vamos comprar uma cadeira, se reúne os sócios aqui para conversar, para comprar uma cadeira. Pô, e aí a gente viu que isso aí não fazia mais sentido. Era um comitê. Ainda mais na aceleração, porque é bem no momento que você falou que vocês precisavam crescer de mercado. E aí nesse momento que a gente falou, precisamos crescer, a gente falou, precisamos de um CEO. E aí, naquele momento, eu fui escolhido como CEO da empresa, né? Talvez por estar mais em contato com os clientes e tal. E dali até a venda para o LX, eu fiquei como CEO da Altimus, então mais à frente. E é um processo de mudança que é um pouco daquela exclusão natural, né? Então assim, poxa, se talvez eu não tivesse dado certo no primeiro, segundo ano ali como comercial, como gestor, talvez tinha trocado para um outro sócio, assim por diante. Então eu acho que você ser um pouco generalista, ter um conhecimento sobre várias áreas, se você souber usar muito bem isso, chega a ser uma grande qualidade, não um defeito. Concordo. As pessoas às vezes falam assim, você é generalista, pô, não vai dar certo em nada. Eu tenho ressalvas em relação a essa fala. Né? Então acho que temos, que bom. Temos. Então é super importante você estar com um mínimo conhecimento em várias áreas ali. Falo até que a gente usa o termo, temos que ser nexialistas, né? Entender contextos e fazer conexões de significados
em alinhar os conceitos para ir para frente, né? E uma coisa importante que você falou que é o fato de ter tido a necessidade de ter um CEO, que é importante para empresas de tecnologia ou para startups. É claro que tudo depende do momento. Se o grupo está harmonizado ali, você tem 3 pessoas com perfis semelhantes, que é um caso, não é tão comum assim, mas ter 3 pessoas com perfil semelhante consegue resolver no âmbito do comitê, mas tem uma hora que para expandir precisa tomar essa decisão. E não é necessariamente porque eu sou o melhor, o melhor vai ser o CEO. Não, precisa ter um CEO, precisa ter uma pessoa que vai ser responsável para dar cadência. Por aquilo. E para dar a direção, exatamente. Perfeito. Não tem como você acelerar nenhum negócio sem que alguém tome algumas responsabilidades e assuma. O Matheus, que esteve aqui conosco, né, o CEO da Audaces, ele comentou isso, né? A responsabilidade é minha, eu estou o CEO. Então, em alguns momentos, a minha equipe pode descansar e eu vou ter que estar acordado vendo o que precisa ser feito. E é isso no negócio. Quando a gente tem essa divisão do negócio todo em comitê, por um lado é legal, porque você divide as responsabilidades, suaviza o fardo do diretor, do CEO. Por outro lado, você fica muito lento, porque começam a entrar necessidades pessoais, visões pessoais, que por vezes elas são turvas e que aí você está seguro, você está lá, você está cheirando o mercado, não é que você ia muito para frente do mercado. Você sabe que, cara, lá na frente vai dar certo. E aí você explicar isso para um outro sócio que às vezes está na retaguarda, que está na parte mais operacional ou mais, né? E aí o cara não está vendo isso e está inseguro. Então acho que foi fantástico. Fala do LX agora para gente. E eu digo mais, até antes de entrar na parte do LX, hoje se eu fundar uma nova empresa, tem que ter CEO desde o dia 1. Tá certo. Na minha visão. Cara, então quer dizer que não vai dar certo se não tiver? Não, pode dar certo. No nosso caso deu certo 10 anos, né? Mas eu fico imaginando se a gente tivesse um CEO desde o dia 1, poderia ter feito, em vez de 10 anos, em 6, em 7, entendeu? Claro. Então eu acho que é super importante. Até porque são papéis diferentes. Alguém tem que minimamente pensar estrategicamente. A gente conversou com a Dani Amaro aqui, inclusive o momento de deixar de ser CEO, inclusive também foi uma decisão que ela teve que tomar, porque foi isso. Até para acelerar o processo. Então tinha CEO, era ela. E ela travava no momento. E em um momento teve que abrir mão para poder acelerar o processo. Então é interessante. E cada negócio e cada estágio depende de uma configuração e estratégia um pouco diferente, né? E aí falando agora da terceira provocação aí na parte da OLX, né? É muito diferente você ser um CEO ou um diretor de uma startup e você ser um diretor, por exemplo, que é como eu estou agora dentro da OLX. É muito diferente. Com certeza. Né? Normalmente quando você está numa startup, mesmo você sendo fundador, o sócio ou não, as coisas são muito mais ágeis, você tem muito mais autonomia, né? E isso te traz muitos benefícios. Às vezes um pouco de risco também. Sim. Porque todo mundo pensa assim, startup é tudo lindo, é tudo maravilhoso, é tudo rápido. Cara, startup está correndo um monte de risco jurídico, um monte de risco de compliance, que ninguém nem dá às visão para isso. A regra do jogo enquanto está jogando. Muito disso. Então, assim, existe muito risco envolvido em startup. É por isso que se fala de investimento de risco, capital de risco, né? Então tem muito mais velocidade, consegue produzir muito mais, mas tem também muito mais risco envolvido, né? Se tu passar ali, a gente fala da arrebentação das ondas, se tu passar ali 3, 4, 5 anos e o teu negócio seguir, a chance de dar certo é muito grande. A arrebentação das ondas é carinhosamente chamada de Vale da Morte. Vale da Morte, é isso aí. Isso aí. Quis ser mais sutil aqui. E aí quando você está dentro de uma grande empresa, né, e eu particularmente, a OLX é a primeira grande empresa com a qual eu trabalho, né? Que você veio da universidade para... Já trabalhei em outras, quando eu era desenvolvedor, já trabalhei em empresas médias, empresas grandes, mas como desenvolvedor, nunca como um cargo de gestão, né? Hoje eu sou diretor do grupo OLX lá. Então, é muito diferente e a minha experiência com a OLX tem sido muito boa, né? Porque assim, cada empresa, empresa grande que fatura mais de 1 bilhão por ano e tal, né? Tem várias no Brasil, mas eu aposto que cada uma delas tem configurações muito diferentes, né? Uma é mais engessada aqui, uma é mais engessada ali e tal. Tem coisas que são padrão, como a gente já falou, né? Você tem muito menos alçada, você precisa de muito mais aprovação, você precisa estar muito mais conectado com os seus pares para fazer a coisa acontecer. Então isso é natural, né? Isso traz amarras? Traz. Isso traz lentidão? Traz. Isso é um problema? Isso é um problema, né? Mas se traz mais segurança para alguns lados, se traz mais... uma coisa que poucas pessoas me perguntam, Caio, como é que tá... A gente fala, né, como é que tá carregar esse piano, como é que tá o fardo?
Cara, muito mais tranquilo. Porque agora não é mais o Caio que é CEO que, pô, tem que levar, entre aspas, né, aquele piano nas costas. Você tem muita gente ali que pode te ajudar. Então hoje é muito mais suave estar na gestão da Altimus. A gente vai falar de um spoiler depois já da mudança de nome, né? Porque tem muita gente na retaguarda auxiliando. Né? Então hoje é mais tranquilo estar na gestão. Porque tem muita gente te assessorando e contribuindo para que a coisa ande. Então tem prós e contras. Eu diria que tem vários itens que são prós e vários itens que são contra. Ah, mas Caio, é mais prós ou é mais contra? Cara, depende do olhar que tu faz. Né? Depende do olhar que tu faz. A experiência que a gente está tendo com o grupo OLX, ela é bastante positiva. Ah, Caio, é perfeito, nota 10? Não, não é. Nenhuma vai ser. Se alguém vier aqui dizer, não, eu vendi a minha empresa, eu estou 100% satisfeito, não tem problema nenhum. Cara, o cara está mentindo. É verdade. Com certeza. Mas dentro do que a gente ouve, cara, está sendo muito legal. E é uma empresa muito boa, muito estruturada, muito organizada. Então, assim, está atendendo ou superando um pouquinho as expectativas. E, Caio, fala pra gente, a partir da venda, né, enfim, dessa negociação, como é que ficou a estrutura? Vocês estão em Blumenau? Você está viajando para São Paulo? Você passa a semana em São Paulo, vem para cá? Você administra daqui ou de lá? Como é que está essa dinâmica? E como você comentou ali, o spoiler, esse processo de mudança de marca, que impacto isso tem na estratégia? Como é que a Altimus, e agora com o novo nome e novo posicionamento, enfim, está indo para o mercado? Quais são os objetivos de curto, médio e longo prazo? Boa, sensacional. Eu ia comentar isso na sequência. No meu entendimento, a OLX fez uma estratégia muito acertada. Porque qual que talvez é a estratégia mais comum na aquisição de uma grande empresa? Então, uma grande empresa, né? Vamos pegar o caso do OLX, tem lá 1.400 colaboradores, está comprando uma empresa que tem 50 colaboradores, que é o número que a gente tem mais ou menos. Eles pegam esses 50 e distribuem dentro dos 1.000 e tantos. Incorpora. No meu entendimento, isso é um grande problema. Sim, perde identidade. Tu perde identidade, tu perde totalmente a cultura, as pessoas começam a ser espalhadas, começam a ser impactadas por aqueles outros assuntos que estão lá do outro lado. Sim. E não foi isso que o OLX fez. Até as pessoas deixam de ter a sua relevância, né? Porque de repente eu sou o Caio da Altimus e todo mundo me respeita aqui dentro e tal. Não o caso do CEO, né? Um caso de um supervisor do jeito. Aí de repente ele vai lá no meio de 1.000 e poucos, ele é só mais um no meio de todos, não é mais a referência, porque tem um monte de jogador melhor do que ele para aquela situação. E o cara daqui a pouco até se desinteressa de continuar na organização. Né? Isso. Então tem muito disso. É claro que esse processo, eu acho que ele é natural. Mas se ele acontecer no médio e no longo prazo, eu acho que ele é melhor. Com certeza. E aí foi isso que o LX falou. Falou assim, ó, vocês sabem fazer o negócio de vocês, foi por isso que a gente comprou. Vocês seguem tocando com autonomia. Que é diferente de independência. Sim. Então não é o Caio fazendo o que o Caio quer de qualquer jeito, a qualquer hora. Não é bem isso também. Sim. Mas hoje a unidade da Altimus está aqui em Blumenau, né? Não houve demissão de nenhum colaborador, inclusive a gente expandiu, né? Hoje a gente está com quase 50 pessoas. Não tem perspectiva nenhuma de ir para São Paulo, né, nesse primeiro momento, tanto que a gente mudou de escritório recentemente para um escritório maior. E a gente faz viagens para São Paulo de forma pontual. Eu com mais frequência, né, então são várias por ano, e algumas pessoas do time mais pontualmente. E a gente tem gerido muito assim, muito à distância, em alguns momentos pontual indo para São Paulo, mas a Altimus, e já dando spoiler, né, a gente está fazendo uma repaginação para um novo nome, está aqui em Blumenau e a tendência é permanecer. Legal. E conta como é que está esse processo de mudança. Vamos lá. E aí falando um pouquinho da marca, falando um pouquinho do nome, né? Então vamos voltar na tese, né? O grupo OLX comprou a Altimus para trazer essas ferramentas para os clientes da OLX, né? Quando a gente fala em Altimus, hoje a gente tem aí cerca de 1.500 clientes hoje, só que o OLX tem mais de 15.000. Entendeu como é que é o game? Então a gente tem que pegar essas soluções e trazer para essa galera aqui. Né? 15.000, né? Ah, Caio, os 15.000 vão usar o Altimus? Não, porque já tem outras ferramentas, tá? Mas a gente consegue ter uma penetração muito forte aqui. E pensando em todo esse movimento, o Grupo OLX quis trazer um nome que desse um pouco mais de descrição para aquilo que é. Porque quando você fala em Altimus, ele é um nome, o que a gente fala que ele é um nome inspiracional, um nome subjetivo. E o nome que vai ser utilizado agora é Altus 360, né? E é um nome super descritivo que diz tudo o que tem que ser. Né? Quando você fala de auto, automóvel, né? Não tem nem muito o que falar. E quando você fala dos 360, você está falando do todo. Completa.
Então esse é o nome que a gente está rebatizando. Então a Altimus está passando a mudar o nome para Altus 360 e aos pouquinhos a gente está fazendo todo esse processo de mudança, que também não é um processo tão simples. E mais uma vez, no meu entendimento, o Grupo LX acertou. Por quê? Porque eles poderiam chegar e dizer, ó, a partir de amanhã tudo Altus 360, derruba site, derruba Instagram, derruba... Deu. Cara, não faz sentido. E ó, a insegurança que tu gera, tanto para colaboradores quanto para clientes, né? Para uma série de stakeholders que estão ali na brincadeira. Então, a grande ideia é a gente fazer esse processo de forma gradativa, tá? E é um nome super forte, é um nome que tem tudo a ver com o que a gente já faz. E é muito engraçado porque a gente sempre falou isso, que o objetivo do Altimus, enquanto produto, era estar atendendo de ponta a ponta todas as áreas da empresa, e o 360 ele vem muito para coroar isso, com né? o conceito, né? Exatamente. Legal. E quais que são e como é que vocês estão escalonando essa estratégia para os 15 mil? Vocês vão trabalhar dentro da base? Fala um pouquinho como é que tá. Bom, a nossa principal estratégia é levar uma experiência o mais interligada e única possível. A gente já tem muitos desses 15 mil que já anunciam lá no LX há muito tempo. E eles estão acostumados a fazer esse processo. E aí quando você chega com uma outra ferramenta, com outro design, uma outra sistemática, puta, quebra aquela experiência, sabe? Então a gente mantém o Altimus funcionando, agora o Altus 360, né, de modo normal. Tem clientes nossos de grande escala, tem cliente de pequena escala, tem cliente de muito tempo que ele não tem o LX, por exemplo, ainda, e daqui a pouco vai ter. Então esse cliente ele vai continuar, né? Para ele não é um problema a experiência do Altimus como ela é hoje. Agora, para quem já usa o LX e olha o Altimus, pô, o LX é roxo, o Altimus é azul. Então a gente está fazendo todo um processo de repaginação nas nossas ferramentas, principalmente em termos de layout, para essa experiência ela ser o mais integrada e única possível. Entendi. Só que isso leva tempo. Então a gente hoje tem várias soluções dentro da plataforma. Sim. Então a gente pegou uma solução, repaginou ela, está entregando para os clientes agora, né? Daqui a pouco vem outra solução. Isso é um processo gradativo. A gente não sabe ainda quantos meses vai levar esse processo, né? Talvez um ano, talvez um ano e meio. Então a gente está mapeando ainda. Fazer essa virada de forma estratégica e sem perder, errar o passo, né? Porque eu vejo que de cara você tem 3 clusters aí, 3 visões, que é o teu cliente que já tem o Altimus, mas que já está na Altimus, mas não está no OLX necessariamente. Quem está no OLX e não está no Altimus pode vir. E quem não está em nenhum dos dois e com essa integração pode ter um apelo muito maior. Aí está falando dos 45 mil além dos 15, né? 30 mil clientes para conquistar no mercado. Exatamente. E tem aquele que já tem os dois. Sim. Pô, mas agora mudou alguma coisa, vai ficar mais fácil, sabe? Então tem todos esses cenários para a gente tratar. E quando eu falo hoje 15 mil, né? 15 mil, o OLX hoje tem mais de 15 mil clientes, né? Não, nesse Estou falando de segmento de multimarcas, né? Tem mais a parte de concessionárias que atende muito forte. Hoje passa de 20 mil o grupo de clientes. Então tem que aí abre um novo mercado para vocês. Hoje a gente até então a gente atendia poucas concessionárias, né? Talvez 95% dos nossos clientes eram multimarcas. Só que agora começa a modificar isso, né? Então a gente tem um mercado gigantesco aí para atuar com Altus 360 aí, com todas as ferramentas que o Grupo LX disponibiliza. Como a tecnologia ajuda a escalar os negócios e o negócio na ponta ali se favorece de tudo isso e a palavra-chave é a integração. É isso aí. Fala um pouquinho pra gente do teu estilo de liderança, né? Você foi um cara que construiu ao longo do tempo, provavelmente, né, o perfil de gestor, de líder, né? Você se tornou CEO com o passar dos anos. Normalmente quem estuda tecnologia, e aí a gente pode entrar inclusive na engenharia, que é a minha área, normalmente o cara não é preparado para assumir uma posição estratégica de gestão dentro de uma empresa, tem colaboradores debaixo dele, né? E naturalmente, seja com uma startup ou até mesmo para ganhar mais, quando você é contratado por uma empresa, te entregam, né, de presente essa função se você quiser escalar e ganhar mais, né? Dificilmente vão remunerar da mesma forma, né? Isso é a famosa distribuição da carreira X, né? Que é feita no Brasil, né? Infelizmente. E como é que o Caio fez para se desenvolver, para ser gestor? E como é o teu estilo de liderança hoje com a equipe, já com mais experiência, né? Com mais vivência, né? Que também a gente vai evoluindo naturalmente. Pô, bom demais.
Bom, primeiro falando um pouquinho de como que eu fiz essa transição, né, de 0 anos de Altimus até agora que a gente vai completar em breve 16 anos, né, do ponto de vista de liderança, de gestão e tudo mais. Lá atrás, às vezes eu fico me perguntando se era nós que éramos meio fechado para alguns conhecimentos ou se era diferente lá em 2009, 2010, 2011. Porque hoje, quando você fala assim em capacitação e conhecimento, cara, é uma coisa muito em alta e muito necessária e todo mundo fala sobre isso e é muito disponível, é muito acessível e tal. Então eu não sei se em 2009, 2010 era muito mais difícil ou se a gente era muito cabeça fechada, mas a gente às vezes, quando começa um negócio e vê aquele negócio dar certo, tu pode pensar de forma equivocada assim, pô, eu já sei tudo, eu já tô bem pra caramba e tá tudo certo. E esse pensamento, que a gente chama às vezes de mindset fixo, né? É uma grande armadilha. Lembra que eu falei que nos primeiros 10 anos a Altimus cresceu pouco, depois dos 10 anos para frente a gente começou a crescer. Quando a gente fez 10 anos, além de ter dado esse clique, a gente precisava mudar enquanto empresa, eu comecei a me trabalhar enquanto profissional. Legal. Falei assim, cara, eu não assisto um podcast, tudo bem que hoje é muito famoso, mas há 6 anos era bem menos. Sim. Eu consumo muito pouco podcast, eu faço muito pouco treinamento, eu invisto muito pouco em mim, cara. Então mudou completamente o meu posicionamento quanto líder, quanto gestor em relação a dar o exemplo em termos de conhecimento. Como é que eu vou cobrar conhecimento e evolução do meu time se eu não estou praticando isso? Então esses 4, 5 anos que a gente teve aí, após dar esse clique aí, cara, eu acho que eu mudei completamente como enquanto pessoa, enquanto profissional, né? Então hoje a capacitação, ela faz parte do meu dia a dia. Dizem muitas pessoas que para ser muito bom em alguma coisa, tu tem que acordar e fazer essa coisa e antes de dormir fazer essa coisa também. E hoje é o que eu faço. Eu acordo e eu estudo e antes de dormir a última coisa que eu faço é estudar. Ah, Caio, então tu é um neurótico, fica 10 horas por isso estudando. Não. Mas se você pegar meia hora da sua manhã para estudar e meia hora à noite, cara, você vai estar na frente de 99% da população. Sempre, né? Cadência que o Roberto sempre fala. Então hoje isso é natural para mim. Então hoje eu estudo de manhã, estudo à noite e não era. Então eu brinco dizendo que eu estou recuperando o tempo perdido. Sim. Né? E aí muito passou pela questão de capacitação. E agora falando assim de qual que é a minha postura. Cara, eu não sou aquele líder de resultado a todo custo. Ok. Para mim não funciona isso, né? Existe toda uma questão vivencial, espiritual, que a gente não vai entrar aqui, mas daqui a pouco todo mundo vai morrer e aí? Qual que é o teu legado? E eu acho que o teu legado é mais do que profissional. Então eu não sou aquele líder de resultado a todo custo e chicote nas costas, eu acho que isso não funciona. Então o meu estilo de liderança, ele está muito voltado a conversar com as pessoas, entender o teu lado, entender o ecossistema e como que isso está funcionando. Cara, se em 5% dos casos eu tiver que dar uma marretada e resolver como gestor, eu vou fazer. E não tenho o menor problema em relação a isso. Só que os outros 95% eles podem e devem ser diferentes. Então eu sou um cara muito de ouvir, entender o teu lado. A gente brinca que era, né, enquanto empresa solo e agora dentro do possível também, mas a Altimus era uma empresa que nós nos esforçávamos por dar reconhecimento para os colaboradores sem eles nem pedirem. Então, eu gosto do capitalismo, eu sou capitalista, mas às vezes eu acho que eu sou um pouquinho socialista também, porque, cara, esse negócio de eu ficar rico, milionário, sozinho, e o resto da galera se ferrando, pra mim não faz sentido isso. Então eu tento buscar esse equilíbrio entre várias partes, né? E eu percebo que dá certo. Eu percebo que as pessoas compram isso, né? E uma coisa que eu gosto de ter, e às vezes talvez até perca oportunidades ou me ferro por causa disso, é a autenticidade. Cara, tu nunca vai me ver falando um negócio e que é totalmente o contrário. Cara, eu acho que a autenticidade é super importante. Eu acho que isso conecta com as pessoas. Então hoje o nosso time, eles às vezes estão na empresa, claro, por participar de um grupo grande, pela questão salarial, benefícios, mas eles enxergam alguma coisa um pouco diferente dentro da empresa, né? Isso eu acho que conecta muito. Então esse é o meu estilo de liderança. Como eu já dei um spoiler ali, que eu estudo de manhã, estudo de noite, isso mostra muita cadência, disciplina, determinação, eu sou um cara muito metódico. Então assim, eu acho que a gente tem que ter método. Então a gente conversava aqui um pouco antes do podcast e tal, né? Vocês são extremamente organizados, isso é super importante. Então, eu gosto muito de rituais. Fazemos uma reunião uma vez por mês que se chama All Hands. Cara, vai ser feito.
Ah, mas esse mês está muito corrido, não vamos fazer. Cara, isso não existe. Vai ser feita a reunião. Ah, todo mês a gente faz uma reunião com os líderes da empresa, né? Com os coordenadores, gerentes e tal, e comigo. Cara, vai ser feito. Ah, mas esse mês teve férias. Cara, vai ser feito. Ah, mas não dá para todo mundo. Cara, beleza. Que tem a metade, mas que se Cara, então assim, eu sou um cara muito de ritual, me considero muito organizado, né? E eu acho que isso faz a diferença. Sim. Só que, Caio, isso é o receita de bolo? Cara, não é. Eu tenho certeza que tem pessoas muito menos organizadas do que eu e que performaram muito mais. Ah, Caio, então tu deveria ser assim. Cara, talvez para mim não ia funcionar. Então cada um tem seu estilo também, né? Mas eu, em resumo, é isso. Sou muito de ouvir as pessoas, de tentar trazer pro jogo todo mundo, onde todo mundo saia ganhando. Cara, só que também muita democracia vira anarquia. Então, às vezes, tu tem que se posicionar e é para isso que existe um CEO, né? Que existe um gestor para dar esse direcionamento, né? Então, eu tento equilibrar todos esses lados que a gente comentou aqui. Legal. Caio, e como é que está o ambiente de concorrência do teu mercado aí nesse novo momento, Altos 360, com nome e sobrenome, né, OLX? Fala um pouco do cenário competitivo para esse projeto de expansão. Bom, hoje a gente tem, quando a gente começou lá em 2009, 2010, praticamente não existia concorrentes. Talvez um ou dois, né, players concorrentes. Quando você olha para o mercado atual, já tem muito. Hoje, certamente, são mais de 20 players nacionais aí que estão no mercado aí oferecendo suas soluções, né? Claro, alguns com mais força, alguns com mais abrangência, né? A Altimus não era a número 1 do mercado em quantidade de clientes, né? A gente estava ali no top 3, top 4, e agora a escalada está cada vez mais acelerada, justamente por ter o Grupo LX por trás, que tem uma infinidade de clientes. Então, a gente se tornar líder do mercado é uma realidade muito próxima, no meu entendimento. Né? Então, daqui a pouco a gente está aí com 4, 5, 10 mil clientes, eu acredito que é totalmente possível. Né? Então, essa é a perspectiva. Eu vejo hoje Altos 360, e Altos 360, na verdade, é uma das ferramentas do Grupo LX. Hoje eu vejo o Grupo LX sendo líder de mercado nessa parte de gestão, de ferramentas de gestão para o mercado de veículos, né? É meio complicado fazer um pouco de previsão, né? Sim, mas eu vejo em 26 a LX como líder de mercado tranquilamente. Legal. Uma das coisas que a gente sempre fala aqui é da mão de obra, né? Da dificuldade de captação de mão de obra qualificada, principalmente num processo de crescimento, que é o que vocês almejam, você acabou de falar, né? Eu vejo o Grupo LX como líder de mercado, de repente em 2026, num curto intervalo de tempo. E a Altos 360, com certeza, para que se torne líder de mercado, o Grupo LX está junto no jogo. Então vamos entender, assim, como é que a gente capta e retém uma mão de obra qualificada numa região onde tecnologia faz parte, né, do dia a dia. Tem muitas empresas interessantes de tecnologia aqui no Vale do Itajaí, brigando pela mão de obra qualificada, e ao mesmo tempo, já aproveita que a nossa pergunta é essa, né, quais são as pessoas que você gosta de ter ao teu lado, né, que a gente chama de novo Hunter, porque provavelmente essas pessoas que você busca precisam ter algumas características, né, especiais que brilham o teu olho, que brilham o olho dos teus sócios, né? Fala um pouquinho pra gente dessa questão, como reter, como captar e quais são as características que vocês buscam. Bom, vamos lá. Como reter, eu acho que está um pouco relacionado com o que eu falei agora há pouco, né? Do estilo de liderar. Porque você pensa assim, todas as pessoas vão abrir o seu negócio? Não. E nem faz sentido que abra, né? Nem todo mundo é empreendedor, né? Nem todo mundo é empreendedor quer. E tá tudo certo, porque as pessoas são diferentes, elas têm estilos diferentes, e ser empreendedor, né? Hoje tá mais comum falar nisso, mas antigamente o pessoal achava que era tudo um mar de rosas, que a pessoa ia trabalhar menos, ia ganhar mais. Então, hoje já está mais difundido que não é bem assim, né? Então tá muito pacificado. Isso aí, tá pacificado. É totalmente o contrário, né? É muita tomada de risco, digamos assim, muita incerteza, né? Muito estresse. E o pessoal brinca, pergunta como é que eu não tenho cabelo branco até hoje, né? Então, assim, por aí vai, né? Idade que não é muito... É jovem. É jovem. E deve usar alguma coisinha no cabelo? Não. Graças a Deus até agora não uso nada, mas vamos lá. E aí, então, eu vejo que para essa questão da retenção, a gente precisa muito estar pensando em todos esses fatores. E se a pessoa não vai abrir um negócio, como a gente falava há pouco,
A pessoa não vai abrir um negócio. Cara, se dedique o máximo para se um dia você for abrir um negócio, você ter o máximo de experiência possível. Porque a gente fala muito do intraempreendedorismo. Pode ser que, se você pegar hoje uma pessoa de 25 anos e dizer assim, ó, você tem certeza que você nunca vai abrir um negócio? Cara, a pessoa não tem como responder. Claro que não. Então, assim, faz assim. Então, hoje não, né? Então, assim, cara, te dedica o máximo que tu pode e essa resposta já mescla junto com a outra. Quem que são as pessoas que brilham nos teus olhos, né? Cara, quem tem senso de dono. Eu resumiria isso. Quem tem senso de dono. Para mim, essa é talvez a principal característica que um colaborador tem que ter. E dentro do nosso grupo lá, nós temos pessoas com esse perfil. Legal. Entendeu? Pô, Caio, mas o que é ter senso de dono? Cara, ter senso de dono é talvez fazer um pouquinho mais do que outros fazem. Ter senso de dono é talvez tu dar um pouquinho mais de energia. É talvez tu pensar um pouquinho mais longe. Entendeu? Então, mas não estão me pagando para fazer isso. Cara, mas é tu que está construindo o teu legado e tu está se forçando a ter um olhar diferente, buscar coisas diferentes, isso vai retornar para ti. Então tem colaboradores nossos que me mandam de noite um negócio no Instagram, ó, vi isso aqui, lembrei de ti, ou que mandam uma mensagem, entendeu? Esse é o perfil que eu mais valorizo, aqueles que têm senso de dono. Então o senso de dono é trabalhar até meia-noite. Não tem nada a ver com isso. Pode, às vezes, até pode um ser. dia pode acontecer isso, né? Como já aconteceu vários, né? Eu não falei aqui sobre isso e até comento no livro também que nós criamos um software em 2009, né? Quando chegou em 2013, a gente teve que dar uma repaginada nele e quando chegou agora em 2019, a gente teve que reconstruir ele. Cara, isso é muito difícil. Tu pegar uma ferramenta lá, quando foi de 2009 ali para 2013, a gente tinha uns 70 clientes. Cara, tudo tranquilo, né? Todo mundo aqui da região, praticamente, fácil. Para fazer ajuste são tranquilos, com baixo impacto. Agora, quando eu tive que fazer essa mesma jornada em 2019, porque tecnologia é isso, né? Eu brinco, as pessoas digam assim, ó, quantos anos você tem o seu celular? 1, 2. Ninguém usa um celular 10 anos atrás. Então, tecnologia é isso. Quando chegou lá em 2019, nós tivemos que fazer essa mudança. E aí era uma mudança para quase 600 clientes. Que mudar todo o código. Tudo. Mudar tudo. Foi um sistema totalmente novo. Para dizer, não, tu usava isso aqui, mas agora tu vai ter que usar isso aqui, amigão. Cara, foi um desafio gigantesco. Mudança de interface, processo. Tudo. Interface, toda a parte de front-end foi mudada, de back-end foi mudado, tudo. Banco de dados foi novo, teve que fazer migração de um banco de dados para outro. Foi um negócio absurdo, assim. Né? Um processo desse mal conduzido, a empresa quebra. Pode ter certeza absoluta. Com certeza. Foi o maior desafio que a gente teve na empresa até hoje. Esse. E nesse momento a gente precisou trabalhar até meia-noite. E divisor de águas também, né? Trabalhar até 2 horas da manhã. Precisar dessas pessoas com senso de dono. E aí, quem tem senso de dono faz a diferença. Sim. Então hoje a gente tem muitas pessoas dentro do nosso grupo, né, que tem essa perspectiva. E a gente faz questão de fomentar isso. Porque as pessoas que estão ali não vão estar mais daqui a pouco. Dentro do cara achar, daqui 10, 20 anos a pessoa vai estar comigo. Não vai estar. Acabou esse negócio do cara ficar 30 anos numa empresa. Não existe mais isso aí. Até porque assim, se alguém está 30 anos no negócio, cara, essa pessoa está deixando a desejar, porque ela poderia estar fazendo muito mais coisas e está muito melhor do que ela poderia estar. E eu sempre digo assim, ó, cara, enquanto tu estiver aqui, eu não quero que isso seja um emprego. Eu quero que isso seja uma ferramenta para ti também se desenvolver. Então isso retém um pouco. Isso retém as pessoas com a gente. Né? Então esse é um dos diferenciais de reter e de atrair também. Então eu quero que seja, cara, um laboratório para ti se desenvolver, para te poder ter voz ativa, né? Para ti não ser mais um, como a gente falou antes. Então é um combo de coisas que a gente tem que entregar para oferecer para as pessoas e para que elas também possam se desenvolver, dar o seu melhor para daí talvez brilhar os nossos olhos, né? E eu acho que isso fomenta muito essa questão do senso de dono, que para mim é a principal característica. Tem várias outras que eu poderia citar, que são super importantes, né? Mas eu acho que essa ela resume muita coisa. É o cara que vai pensar, pô, não posso sair agora às 6 horas, tem que dar um retorno para esse cliente. Pô, cara, não resolvemos o problema desse cliente hoje. Cara, era grave, amanhã de manhã nós temos que resolver, sabe? Então, esse ímpeto, essa incomodação, o colaborador tem que sentir. Se ele está sentindo isso, ele tem senso de dono. Caio, fala um pouquinho para a gente amarrar aqui as ideias todas, como é que vocês estão conduzindo o processo de inovação dentro da Autos 360,
Você comentou ali essa mudança de plataforma tecnológica, mas como você vê daqui para frente essa busca por inovação para se manter competitivo e tudo mais? Pô, boa pergunta e também é um grande desafio. Se eu falei que o nosso maior desafio foi ter feito essa migração de plataforma lá em 2019, né? Eu acredito que o segundo maior desafio é esse da integração com as ferramentas da OLX. Porque eu brinco que são 3 grandes desafios que a gente tem. Nós temos 1.000 e tantos clientes que já usam a plataforma da Altimus, independente de OLX. E esses caras têm que continuar usando e usando bem o que eles já usam. Sim, com certeza. Segundo, eu tenho um processo de integração com as ferramentas da OLX para que isso seja cada vez mais sutil. Então muita coisa está sendo repaginada, reconstruída aí. E terceiro, eu preciso me manter competitivo. Eu preciso inovar, portanto. E aí como é que faz esse processo de inovação, né? Então uma característica que a gente tem dentro da Altimus é muito de estar muito próximo do cliente. Eu, Caio, nunca tive uma loja de carros. Então a única forma de eu saber o que realmente esse cara precisa é estar o mais próximo possível dele. Eu, Caio, não consigo mais fazer isso. Sim, Né? não tem nem como. Antigamente eu era o cara que passava 3, 4 dias da semana só visitando clientes. Indo em loja de carros e assim por diante. Hoje não tem mais como. Né? Mas a gente precisa ter pessoas que façam isso. Então hoje o Grupo LX tem muita gente do time comercial que está presencialmente, dia a dia dentro das lojas. E a gente tem um acompanhamento remoto muito forte dentro do nosso time para ouvir o cliente. Pô, o cliente está com um problema que está difícil de identificar. Cara, vamos fazer uma videochamada, você vai ficar 1 hora com o cara, a gente fica. Então esse approach com o mercado nos ajuda a não só entender o que eles querem, mas principalmente quais são as dores deles. E aí, com base nisso, a gente diz, pô, onde tem dor, tem oportunidade. Sim. E aí, através dessas oportunidades é que a gente tenta inovar, onde a gente tenta fazer novas ferramentas, novos modos, mudar aquilo que já está funcionando. Não tem muita receita de bolo e hoje a gente não tem um time assim, cara, esse time aqui é só de inovação. Hoje a gente não tem isso. Porque a gente até entende que a inovação ela deve ser um compromisso de toda a empresa. É cultural. Então a gente pede que as pessoas Não é de estejam... um comitê. Exatamente. A gente tem um time de produto, né, que é o time que mais está voltado para isso. A gente tem um time dentro da nossa empresa que é de sucesso do cliente. Então essas pessoas são as que mais ouvem os clientes. Está captando ali os insights e as demandas. Então essas duas equipes elas são as principais. Mas, pô, o time comercial traz muita coisa. Todo mundo é responsável por Quem isso. atende o cliente lá na ponta, que é o atendimento nível 1, puta, ele pode trazer muito insight legal. Então, é meio que uma coisa global. Essa inteligência de mercado que pode ser estruturada, de pesquisa, e pode ser também no dia a dia ali, medindo a febre, né? E embora eu não seja um cara radical nessa questão de home office e presencial, embora a gente veja um movimento muito grande voltando para o presencial, semana retrasada, eu estava conversando com uma pessoa e eu falei, cara, ela acho que está falando de diferenciais da empresa, então eu falei, cara, a minha pessoa que atende aqui o cliente, ela está a 5 metros de distância de quem desenvolve. Isso faz diferença do que está todo mundo remoto e tudo mais. Então, isso faz diferença. Quer dizer que todo mundo tem atendimento, todo mundo desenvolvimento tem que estar ali, Caio? Não, mas eu tendo, hoje mais ou menos 70% dos nossos colaboradores estão no presencial. Cara, faz diferença. Faz sim. Então, essa é a principal ferramenta que a gente tem para buscar inovação. É estar perto de quem passa pelas dores no dia a dia. Legal. Caio, obrigado. Foi muito bom conhecer você, né? Que a gente não conhecia, o Roberto já tinha um contato. Bacana entender mais a história da Altimus. E é muito bacana ver uma empresa que nasceu em Blumenau, de tecnologia, que pivotou, né? Essa abordagem de sair, não, eu vou sair de uma abordagem mais generalista para focar em um produto, vou ter uma meta clara de crescimento no mercado, entender as limitações e reagir de acordo, definir foco, definir quem vai liderar o processo e fazer essa transição para se associar a um grupo grande, porque é importante também, eu acho que é muito bacana a gente trazer isso para a nossa audiência, né? Empresas que nascem em Blumenau e se projetam para o mercado nacional e até além, até para o mundo, se conectando com o líder de mercado para realmente trazer essas soluções que resolvem problemas latentes de um segmento específico de mercado para expandir isso para o mercado todo, né? Então, parabéns pela trajetória, parabéns pela história
da Altimus e agora Altus 360 e valeu. Show de bola. Eu que agradeço, foi super bacana. Eu sou super fã desses, eu falo, né, desses podcasts, desses bate-papos, que eu acho que tem que ser muito descontraído, né? Eu tento trabalhar dessa forma e espero que tenha ficado legal, que o pessoal tenha curtido, porque eu acho que quanto mais, lembra que eu falei da autenticidade? Eu acho que é isso. Então foi um prazer estar com vocês. A gente de fato não se conhecia, só trocava mensagens e conhecia de assistir os outros episódios do Novo Hunter. E minha consideração final é justamente falando para as pessoas, cara, buscarem se autoconhecer e saber onde que vão atuar. E, cara, onde tem problema, tem oportunidade. Né? Então, seja no teu dia a dia de hoje, seja no teu dia a dia de amanhã, cara, busque encontrar essas oportunidades. Ela pode culminar em você abrir um negócio no futuro ou em você ser um grande intraempreendedor dentro da empresa que você está e contribuir muito para esse negócio avançar. As empresas precisam de pessoas com senso de dono. Verdade. É isso aí. Obrigadão, Caio. Pessoal, vocês acabaram de acompanhar o episódio com o Caio. Parabéns mais uma vez, não só pela trajetória com a Altimus, mas também pelo livro, né? O Experts. Pude ler o capítulo. Onde é que o pessoal consegue comprar o livro? Eu consegui direto com o autor, né? Com dedicatório e tudo. Aliás, aqui, esse ó. é o meu, porque o Caio não trouxe. Não trouxe É pra organizado mais ou menos. Mais ou menos. Não trouxe para fazer um jabá. Pessoal, fiquem à vontade. Eu imagino que vocês vão compartilhar as redes sociais. Sim. Fiquem à vontade em mandar um direct para qualquer assunto. Caio, quero comprar um livro. Beleza. Pô, queria tirar tal dúvida em relação a tal tema. Queria perguntar como é que na Altimus foi em tal momento. A gente volta e meia recebe grupos de empresários que estão começando lá na Altimus. Cara, a gente está super aberto a contribuir com as pessoas. Então, mandem um direct, seja para comprar um livro ou para trocar figurinhas, que eu estou à disposição aí. Legal, valeu. Parabéns mais uma vez, Caio. Obrigado pela oportunidade de vir aqui conversar com a gente. Vocês acompanharam, né? E isso é bem importante, né? O DJ falou, o Caio falou, né? Quando você vem de uma área, está focado, tem senso de dono, o crescimento acaba acontecendo, né? De uma forma ou de outra, mais rápido, mais devagar, mas o crescimento acaba acontecendo. E outra coisa bem interessante, quando você faz as coisas corretas, bem feitas, com consistência e com cadência, alguém está observando, né? Vocês foram observados pelo OLX, né? Ela validou o trabalho de vocês, validou a trajetória da empresa e acabou fazendo uma oferta, né? Irrecusável, né? E vocês acabaram conectando com a empresa. Então é bem isso, cara. Na realidade, assim, faz bem feito que alguém está vendo e a oportunidade acaba lendo. Valeu? Forte abraço, até o próximo episódio. Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química. Patrocínio Rádio 90 FM e Audi Center Blumenau. Apoio Spirit Energia, Prodaux, Casa Design, Sense, JRC e J Chicato.